Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Assim está escrito: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 6 impressões das obras de Deus na vida do homem. Profeta Isaías, como sempre tenho dito, profeta messiânico, tratando de vários assuntos com relação ao Messias e também com relação ao povo de Deus, povo que Deus havia separado e escolhido para ser o seu povo. E este povo que Deus, com mão forte, braço estendido, coração alargado, se movimentou no sentido de libertar, livrar, conduzir este povo com sua forte e poderosa mão, demonstrando o seu poder, a sua grandeza, sua misericórdia, o seu amor e cuidado para com este povo que o Senhor tinha chamado como seu povo. Ele diz: o meu povo. E este povo recebeu de Deus promessas maravilhosas. Deus prometendo o que haveria de fazer naquele povo e através deles para alcançar outros povos, quando assim eles estivessem atentos àquilo que Deus havia dito a cada um deles, que eles vivessem a realidade da promessa de Deus. Todos nós vivemos na expectativa do que pode acontecer. Humanamente, nós não sabemos o que pode acontecer a seguir, mas o Deus que conhece todas as coisas e que para ele não há passado, presente e nem futuro. Deus é um eterno presente. Para ele, tudo está no seu controle. E ele anuncia o fim antes do começo. Então, somente Deus sabe o que é que ele tem preparado para o seu povo e individualmente para cada um de nós na realização da sua obra. E é ele que orienta, que direciona, que governa, que dá sinais, que mostra, que traz a confirmação do seu plano e do seu propósito para a vida do seu povo, àquela época de Isaías, e atualmente para a vida do seu povo, os chamados servos do Senhor Jesus Cristo. Este povo que Deus tem elegido como sendo o seu povo, aonde ele há de manifestar a sua graça, o seu poder, as suas obras, as suas maravilhas, e manifestar também a sua glória no meio deste povo, despertando neles a atenção e o coração para entregarem-se inteiramente nas mãos de Deus e deixar-se usar por ele, conforme seja a vontade do Senhor. Mas este povo de Israel, povo do Antigo Testamento, povo escolhido,
dentre tantas nações, Deus escolheu este povo, que não tinha nenhum merecimento. Era um povo simples e pequeno, mas Deus escolheu. E através deste povo, Deus decidiu habitar com eles, caminhar com eles, revelar-se para eles e usá-los para a glória e louvor do seu nome. E como disse, este povo recebeu grandíssimas promessas de Deus. E se tivessem se firmado nestas promessas do Senhor, este povo teria se tornado um povo invencível diante de obstáculos de nações inimigas e adversárias. Mas o que ocorre na realidade, que a história conta, e nós temos observado, que é comum da natureza humana, é quando recebe algo de Deus. Parece que nos primeiros dias é aquilo que ocupa o pensamento, o coração, as ações, o procedimento, o comportamento, mas ao passar dos dias, parece que aquela promessa vai ficando no esquecimento e este povo, então, volta-se para o seu caminho natural de outrora e começa, muitas das vezes, entrar por atalhos, ou seja, desvios do caminho estabelecido pelo Senhor. E nestas situações, eles deixam de ficar debaixo da mão protetora de Deus, se expõem ao perigo, aos embaraços, à dificuldade, às tribulações, às guerras, pelejas e contratempos. E quando nesta situação eles não têm a força necessária e suficiente naquele momento para enfrentar os perigos e problemas e vencê-los, porque estão no atalho, num desvio do caminho do Senhor. E a bênção de Deus não vai por atalho. A bênção de Deus, ela virá no caminho que Deus preparou e estabeleceu para o seu povo, como também para nós, para que andemos por aquele caminho que Deus colocou à nossa disposição. O próprio profeta Isaías diz num dos seus escritos, dizendo: e os teus ouvidos ouvirá a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, há um caminho preparado. Este é um caminho chamado o caminho santo, o caminho do Senhor, o caminho que Deus aparelhou, para que nós, na sua direção, em obediência e disponibilidade para fazer o seu querer, pudéssemos caminhar por essa estrada que o Senhor abriu, este caminho maravilhoso. E quando Jesus reafirmou, dizendo: eu sou o caminho, verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, nós entendemos que Deus preparou tudo da melhor maneira possível. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o escritor aos Hebreus diz que ele abriu-nos um novo e vivo caminho através do véu que se rasgou de alto a baixo. Através de Jesus Cristo, este caminho está assegurado para tantos quantos, em obediência e temor à vontade de Deus, seguir a sua direção. Eles irão por este caminho e eles serão prósperos, felizes, abençoados e protegidos pelo Senhor. O povo de Israel recebeu promessa da proteção e do livramento de Deus. Deus se colocou como aquele que guerrearia as guerras do seu povo. Em várias oportunidades nós observamos a orientação de Deus para eles era: parai, ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Este povo, quando em dificuldade, o Senhor se apresentou com a solução. Este povo, quando caminhando pelo deserto, precisando de água, precisando do pão, o Senhor Deus apresentou-se, abriu no deserto uma fonte.
abriu as oportunidades, enviou do céu o maná para aquele povo, enviou pela terra as codornizes para que eles se alimentassem e cuidou deste povo 40 anos, caminhando pelo deserto, sem que enfrentasse dificuldades, porque Deus era o condutor deste povo. E quando Deus fez a promessa de colocá-los numa terra boa, que emana leite e mel, a terra de Canaã, este povo caminhou para alcançar esta terra. Uma grande parte, por desobedecer a Deus e murmurar e não acreditar na promessa que Deus lhes havia feito, este povo ficou caído pelo deserto. Mas aqueles que ali nasceram neste período de 40 anos, mais Josué e Caleb, que saíram do Egito, este povo conseguiu adentrar a terra prometida. E a orientação de Deus é que eles temessem ao Senhor, que não aprendessem o costume das outras nações, que não se curvassem a deuses estranhos, que na verdade são deuses irreais, de prata, de ouro, de pedra, de madeira, enfim, são as invenções da mente humana. Mas o Senhor disse a eles, se eles se mantivessem na sua palavra, eles continuariam desfrutando da bênção e do livramento de Deus. Mas o Senhor também os advertiu dizendo, se eles fossem desobedientes à orientação de Deus e não seguissem pelo seu caminho, eles seriam dispersos, eles seriam espalhados por todas as nações que há debaixo da terra. E infelizmente, este povo, com toda a promessa de Deus sobre a sua vida, escolheu o caminho da desobediência, escolheu o caminho da imitação dos povos da terra que eles estavam para conquistar. E por conta disso, perderam o direito à sua terra, perderam a oportunidade de serem uma bênção, de serem testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor nosso Deus. E agora, dispersos, espalhados pelas nações, eles ficam como que a lembrar do que Deus havia dito. Mas a promessa de Deus foi bem clara. Se eles obedecessem, se eles mantivessem o temor, se eles ficassem debaixo da orientação de Deus, ninguém os tiraria do seu lugar, porque a presença de Deus entre eles seria para os seus inimigos um pavor e um terror, e eles jamais aproximariam do povo de Deus. Mas, por não atentarem para isso, eles perderam esta grande oportunidade e ficaram caminhando de nação em nação. Mas através do profeta Isaías, o Senhor Deus trouxe várias promessas àquele povo, falando da situação em que eles viviam, uma conduta totalmente fora da vontade de Deus, mas o amor e a misericórdia de Deus não abandona aqueles que ele criou, a sua imagem e semelhança. E o Senhor Deus sempre na iniciativa de buscar o homem, de buscar os povos, de buscar aquela nação que ele constituiu como sua nação, como seu povo. Deus não os entregou ao abandono. Deus continua procurando. E através de vários profetas, e aqui do profeta Isaías, Deus prometendo a restauração, Deus prometendo a conversão deste povo, tanto a conversão nacional como a conversão espiritual. E esta promessa de Deus começou a soar aos 4 cantos da terra, sobre o livramento que o Senhor Deus havia de dar ao seu povo. E quando chegamos a este capítulo 12, que li nesta oportunidade, quando o profeta, ele lança esta palavra do Senhor para aquele povo. E aqui diz que Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Então o trabalho de Deus, Deus é incansável. Deus diz-nos a palavra, ele não se cansa,
ele não se fadiga, mas ele dá esforço ao cansado, renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é um Deus que continua a trabalhar em favor do seu povo, em favor das almas, para resgatá-los, reconciliá-los consigo e firmar neles a sua promessa maravilhosa. E este capítulo está recheado das promessas de Deus para aquele povo, um dia que estava para acontecer. Algumas promessas já cumpriram-se nos dias em que nós estamos vivendo. Israel voltou à sua terra, está estabelecido no local que lhe foi prometido pelo Senhor, mas falta ainda a sua restauração espiritual. E a palavra de Deus diz que ela se dará num único dia. E este dia vai chegar e a palavra de Deus vai se cumprir no meio daquele povo. Enquanto este tempo aproxima-se, Deus estabelece pactos com seus filhos e através de Jesus Cristo, com a edificação da sua igreja, ele continua a salvar e reunir em um corpo as pessoas de várias nações e descendências, para que eles estejam unidos em Cristo, para tomarem posse das bênçãos e das promessas que Deus continua a fazer. E lendo esse texto, quando diz, e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. A palavra de Deus diz que Deus se irava todos os dias com este povo. Era um povo de cerviz endurecida. E o Senhor sempre estava chamando-os para que voltassem. E agora o povo vai dizer este cântico. Naquele dia ele vai dizer, graças te dou, porque ainda que te iraste contra mim. A ira de Deus não se evidenciou, porque se a ira se evidenciasse na sua finalidade, aquele povo teria sido destruído. Mas Deus reteve a sua ira por conta da sua promessa que tinha feito para este povo. E este povo vai reconhecer, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Este vai ser o cântico deste povo. E diz, eis que Deus é a minha salvação, o meu libertador, o meu livramento, aquele que me orienta, que me coloca em lugar de segurança. Eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, se tornou meu cântico e se tornou a minha salvação. Então este será um cântico maravilhoso que este povo escolhido por Deus há de tributar a ele em glória, honra, louvor e adoração. E as promessas de Deus vão começando a cumprir-se. E quando lemos este capítulo, nós encontramos aqui pelo menos 6 impressões das obras de Deus no homem que ele criou a sua imagem e semelhança. A vida do homem, ela é impressionada com as obras de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 1, nós encontramos aqui a obra de Deus na vida do homem vai despertar nele a gratidão. Então ele disse, e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor. A gratidão deve se estampar no coração daqueles que, alvos da misericórdia, do livramento, do cuidado e da proteção de Deus, eles estão desfrutando a promessa do Senhor. Então esta impressão da obra de Deus na vida do homem vai despertá-lo para a gratidão, agradecer, manifestar-se diante do Senhor, reconhecendo que de si mesmo não poderiam chegar àquele momento, mas com a poderosa mão de Deus, os conduzindo, eles foram levados
ao lugar do livramento. E então esta gratidão se estabelece no coração das pessoas. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ser agradecido por tudo que Deus é e por tudo que Ele faz. A gratidão é a expressão do nosso coração em reconhecer o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Esta é a primeira impressão que encontramos aqui neste capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou. E quando a pessoa dá graças a Deus, ele começa a lembrar-se da mão de Deus estendida, dos livramentos, das vitórias, do cumprimento do que Deus havia falado. E é como o hino que cantamos que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Um coração agradecido, ele vai trazer a lembrança, as bênçãos recebidas unicamente pelo mover de Deus em favor da sua vida. Mas em segundo lugar, a segunda impressão que nós encontramos aqui, no versículo 2, ele diz: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei. Então, a confiança no Senhor é a segunda impressão que encontramos aqui. Quando nós depositamos a confiança no Senhor, podemos descansar tranquilamente, porque a confiança em Deus traz tranquilidade, traz paz, traz gozo ao nosso coração, traz segurança. Eu confiarei e não temerei. Quem confia no Senhor, a palavra de Deus diz que é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre no Senhor. Oh, que coisa importante! Permanecer para sempre em resultado da confiança estabelecida no Senhor, em vista das impressões que a sua obra causa no nosso coração. Eu confiarei, Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Quantas coisas maravilhosas acontecem quando Deus encontra no nosso coração uma confiança irrestrita nele e no seu poder. Estas coisas, elas começam então a acontecer. E o profeta diz que eles vão dizer: Deus é a minha salvação, confiarei, não temerei, o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico e se tornou a minha salvação. Oh, que livramento maravilhoso é garantido pelo mover das mãos de Deus em benefício do seu povo. É a promessa de Deus de restaurar, de reaproximar, de trazer para perto, de reconciliar, de transformar aquela vida pelo seu maravilhoso poder. Isto vai gerar confiança naquele coração que serve ao Senhor. Mas aqui no versículo 3 nós encontramos ele dizendo: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Quando esta salvação, quando este livramento, quando esta manifestação das obras de Deus começam a operar em nossa vida, ela vai despertar em nós também a alegria diante da presença do Senhor. E o profeta disse: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação.
Isto fazendo referência a quando, do grande dia da festa, o sacerdote, ele ia até a fonte de Siloé, e ali ele tirava água com vasos de ouro, levava ao tabernáculo, e lá diante do altar ele derramava aquela água, e quando ele estava derramando, vinha esta lembrança da promessa de Deus: e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Foi o que Jesus disse no grande dia da festa, o último dia: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem beber desta água, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. A restauração de um povo ao seu Deus desperta neles alegria. A palavra de Deus diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Deus é aquele que alegra o nosso coração. Quando nós somos alvos da promessa de Deus, das suas bênçãos infinitas e poderosas, o nosso coração se extravasa de alegria diante da presença do Senhor. Então veja, gratidão, confiança, alegria são resultados das impressões da obra de Deus na vida do homem. Quando ele é alvo do mover de Deus, estas ações afloram na sua vida diante do Senhor. Mas aqui observamos no versículo 4, diz o seguinte: e direis naquele dia. Então, depois de tudo isto, do livramento de Deus, de se retirar a ira, de oferecer salvação, de promover alegria, então nasceu no coração gratidão, nasceu no coração confiança, nasceu no coração alegria. Agora o profeta diz: e direis naquele dia, ou seja, eles haveriam de agora testemunhar, eles iriam proclamar com a vida e com os lábios aquilo que tinha acontecido na vida deles pela operação do poder de Deus. E dirás naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Veja aqui os elementos que devem compor o testemunho daquele povo, e bem assim também o nosso testemunho da salvação oferecida por Jesus Cristo a cada um de nós. Ele disse: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invoca o nome do Senhor, torna manifesto os feitos do Senhor entre os povos, anuncie às pessoas as obras poderosas que Deus tem feito na minha, na tua, na nossa vida, e como fez também na vida do povo de Israel. E ele diz: contai quão excelso é o seu nome, o poder que há no nome do nosso Deus, em socorrer, livrar e proteger o seu povo. Este nome é poderoso, o nome do Senhor, nosso Deus, em referência ao seu povo. Então, a quarta impressão da obra de Deus na vida do homem é que ele será movido a testemunhar os feitos de Deus na sua vida. Mas nós seguimos aqui observando, e em quinto lugar, aqui no versículos 5 e 6, diz assim: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Então aqui está nos chamando para o cântico,
o louvor, a adoração diante de Deus. Cantai ao Senhor. E o motivo é porque fez coisas grandiosas. O salmista disse quando o povo estava voltando do cativeiro para Jerusalém: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas. As coisas de Deus são grandes, são grandíssimas, são maravilhosas, são admiráveis. E o motivo do louvor é: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Diga, conte, proclame, fale, anuncie tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito. Povos e nações precisam conhecer os feitos do Senhor. E no versículo 6, assim está escrito: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. Veja como deve ser louvor, impactante, contagiante, aquilo que move céus e terra. Quando o coração humano está grato diante de Deus, dependente, submisso, reconhecendo a manifestação do poder de Deus, ele vai cantar, ele vai exaltar, ele vai jubilar, ele vai levar todo o tributo à presença de Deus. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Quando Deus restaura uma vida, um povo, estas ações, elas devem então se fazer presente na vida de cada um. E sabe o que estas impressões causam mais na vida deste povo? Causam também o temor. O temor deles para com Deus, no sentido de reverência, respeito, reconhecimento. E o temor diante dos inimigos, que representa medo, pavor. Porque se para um o temor do Senhor se transforma em bênção, em gratidão, para outro se transformam em medo, pavor, angústia, porque eles estão afrontando o Deus poderoso. E o temor de Deus, quando manifestar-se lá, eles sairão espavoridos. Mas aqui, neste capítulo 12 de Isaías, encontramos estas impressões de Deus na vida daquele povo, na vida de um homem, e elas devem estar também na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Então, observe quais são as impressões das obras de Deus na vida do homem à luz do capítulo 12 do profeta Isaías. A primeira impressão é a de gratidão. A segunda impressão é a de confiança. A terceira impressão, de alegria. A quarta impressão, de testemunho. A quinta impressão, de louvor. E a sexta e última impressão, de temor diante do Senhor. Então, se estas impressões estiverem presentes na nossa vida será riquíssima diante da presença do Senhor. E nós haveremos de segui-lo desfrutando da sua presença, do seu poder, do poder que há no seu nome, do seu cuidado, do livramento, e seguiremos firmes com a promessa de ainda vivermos com ele na eternidade. Pense sobre isto. Avalie as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Reconheça as grandezas das obras de Deus e manifeste estas ações para que o nome do Senhor seja glorificado, sua vida fortalecida, enriquecida diante do Senhor, e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém.